Sagrada Escritura, celebramos também São Jerônimo, o qual traduziu para o latim, isso do grego, do hebraico e do aramaico para o latim, a língua conhecida naquele tempo. Digamos que o latim para aquele tempo era como se fosse um inglês muito fluente, era uma língua universal para aquela época. E ele, ao traduzir, coloca aquilo que os valores de Deus nela continham. A primeira Sagrada Escritura, traduzida para o latim, se chama Vulgata. E depois do Concílio Vaticano II houve toda uma reformulação para que nós tivéssemos como nós temos em nossos dias. Então, a Sagrada Escritura precisa ocupar um lugar muito especial na nossa vida. Para alguns aqui, com certeza não eram nascidos ainda, era muito comum chegar na casa de um cristão católico e ter a Sagrada Escritura ali na estante, aquela página amarelada, aeroporto de mosquitos e assim por diante. Mas pelo menos ele estava ali, mas não no sentido formal, estava ali no sentido de um amuleto aberto no Salmo 91. E é muito comum ainda encontrar em algumas casas. Mas a Sagrada Escritura, ela estando ali aberta, sem aquela família lê-la, refleti-la, vai continuar sendo sagrada porque ela é. Mas nós precisamos ler a Sagrada Escritura, a famosa Lectio Divina, a leitura orante da Sagrada Escritura. Nós que somos cristãos católicos, nós não fazemos o devocional do café com Deus Pai, viu? Quem tem pode jogar fora. Nós não fazemos o devocional da Sagrada Escritura. Nós fazemos a Lectio Divina, ler a palavra, meditar a palavra, tentar compreender o contexto e o que a palavra de Deus quer dizer para nós neste tempo e nesta história. É o que a liturgia de hoje nos propõe quando o próprio Senhor desce de uma nuvem e fala a Moisés. Aqui precisamos compreender que o povo estava na travessia do deserto. Moisés era aquele escolhido por Deus. Imagina um deserto quando surge uma nuvem. É a verdadeira bênção de Deus para aquele povo. E o Espírito do Senhor que possuía Moisés, porque o povo reconhecia nele como um profeta, mas retira um pouco do Espírito dele e dá a 70 anciãos, 70 pessoas que tinham uma boa liderança entre o grupo, porque Moisés não estava, por assim dizer, dando conta de tantas interpretações que o povo se achegava até ele para que ele pudesse dar uma palavra de orientação e assim por diante. 70 recebem, repousa sobre eles, eles se colocam a profetizar, mas não continuam. Depois, 2 jovens também recebem esse Espírito que vem do próprio Deus e ali continua a falar. E aqueles que não estavam na lista, mas tinham ido à tenda. Entendamos que na travessia do deserto, arma acampamento, desarma acampamento, mas tinha uma tenda específica para a arca da aliança com as tábuas da lei.
É interessante nós olharmos a figura de Josué, filho de Nun, que vai até Moisés para dizer: Moisés, meu Senhor, manda que eles se calam. Moisés vai responder: tem ciúmes por mim? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta e que o Senhor lhe concedesse o seu Espírito. Percebamos que a primeira leitura, ela está totalmente em consonância com o Sagrado Evangelho. Numa palavra acadêmica, um paralelismo, ou seja, a história parece que se repete da mesma forma. Agora, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, João, apóstolo, vai dizer: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, nós o proibimos porque ele não nos segue. Então, perceba que nós voltamos praticamente naquela mesma dimensão da primeira leitura, quando pede para que aqueles homens parem de profetizar, para que aquele homem pare de realizar milagres. E aí o Senhor vai dizer: não o proibais, pois ninguém faz milagre em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Dentre muitas possibilidades de reflexão, trazendo para o âmbito eclesial, nós não podemos achar, deduzir que a ação de Deus, o Espírito Santo de Deus, ou o seguimento de Jesus Cristo se dá mais em tal pastoral, em tal movimento. Não, pelo contrário, o Espírito de Deus age onde Ele quer, no movimento que Ele quer, na pastoral que Ele quer, no ministério específico que Ele quer. É bonito perceber que a ação de Deus é sempre em favor do bem comum, daquele homem e daquela mulher que se esforça. É o que nós ouvimos na oração da coleta, que mereçamos participar dos bens celestes. Para que eu possa participar dos bens celestes, primeiro pela graça de